Ai, Olá! achei que você não queria me aceitar. Eu fiquei em dúvida aqui, Eu assim, falei, ela, desistiu. eu acho que não tá entrando o nome com a Aline Ambrósio. Ué, quem Não, é essa? quem é? Cadê? Você viu que eu mandei um tchauzinho? Eu vi, você acenou. Tipo, será que ele tá me vendo? E aí, Ai. professora, tudo bem? E aí, Paulo? Tudo. Eu tô me divertindo com essas lives. É, Tô achando muito engraçado. tem que ser, né? A vida tem que ser divertida, alegre. Ainda Olha, mais em já tempos de vou, pandemia. vou avisar que vai ser muito divertida a minha live, que eu tenho três gatos que estão aqui em volta Isso. de mim. Normal, Meu escritório é normal. meu quarto, entendeu? Então, se passar um gato voando, se a imagem desaparecer, é alguma coisa aqui. Você não vai ser a primeira. Na live do Klauma também. Passou um gato aqui na frente dele, na cara dele. Eles estão dormindo, então acho que vai correr tudo bem, né? Ó, eles dormem à noite. Aqui é nosso também. Não, é só a sonequinha para daqui a pouco Causar. ser a live deles. Ah, óbvio. Bom, eu não sei como fixar o título. Eu vi em algumas lives o pessoal que fixava o título, sabe? Porque às vezes o Como pessoal assim? entra no. Você fixa o título embaixo. Por exemplo, ventilação mecânica na anestesia. Você deixa fixado o título embaixo. Em algumas lives eles conseguem fazer isso. Eu não Ah, sei essa ferramenta, sabe? Porque às vezes o pessoal vai rodando, tipo, dá um rolê no parque, depois volta e, quero ver o que tá rolando aqui, sei. sabe? Pode, você não sabe, você imagina eu, porque eu sou muito novata. Estamos Segunda aprendendo. live, entendeu? Vocês é que vão falando como é que faz, põe o negócio do ouvido, tira o Ah, negócio do ouvido, para que você tá fazendo barulho. Na outra live eles ficam me mandando mensagem. Professora, desliga a televisão! Professora, o que tá acontecendo aí no fundo? Eu falei, gente, não tô ouvindo. Vocês são chatos. vamos aí, a gente já vai aprendendo. Bom, Vamos. Faz aí do jeito que você quiser. A isso gente aí, vai isso aí. O esperando o máximo. pessoal entrar. Porque tava tendo outras agora, né? Não sei como é que é essa maratona. Começou às 5 da manhã. Tô muito Bom, cansada. é o seguinte. Então, assim, pessoal, aqui é um prazer. Boa noite a todos. É um prazer estar com uma das maiores entendedoras aqui de ventilação mecânica na anestesia, tanto em pequenos animais quanto grandes animais. A gente vai conversar também, a maioria aqui com pequenos, mas depois a gente vai comentar um pouco sobre ventilação em equinos. E obviamente, um prazer. É uma das nossas professoras também de ventilação mecânica no curso teórico prático que a gente dá no IMA. Aliás, final de semana passado seria o seu módulo, né? Hum. Mas vamos ver, vamos ver. Não, Vai passar. vamos Tudo fazer, certo. cara. Não, vai dar tudo certo. Só prorrogamos um pouquinho para a gente ter mais lives. Então, assim, a gente chama de aqui ventilação mecânica na anestesia. Eu não vou abordar, também não conheço nada sobre ventilação mecânica na UTI, é muito pouco no intensivismo, mas eu estou engatinhando na ventilação mecânica na anestesia. É uma área que eu gosto bastante. Adoro ver os gráficos, quero entender também, tanto na parte da veterinária quanto da humana, e agora acho que todo mundo está sabendo um pouquinho de ventilação mecânica por causa dos procedimentos adaptados por causa do Covid. Tá? Depois, no final, a gente pode até conversar sobre isso, aquele ventilador mecânico que a Poli da USP está fazendo, a gente já vai entrar nesse assunto, que acho que é Legal. muito importante, né, nessa época aqui. Então, assim, então a gente falou no primeiro módulo, né, com o professor César Mello, sobre ventilação mecânica, as estratégias. É, na- o César Mello, ele é fisioterapeuta da respiração, ventilatório. Então ele está à beira-leito mesmo. Ele trabalha muito nisso, então ele introduziu a ventilação mecânica para a gente e mostrou, assim, a gente resumiu que não tem como você anestesiar sem ventilação mecânica, tá? Essa foi a nossa conclusão e a gente discutiu que isso é óbvio, nem que seja manual, mas isso a gente vai conversar agora. Isso foi na parte da introdução e também da humana. Agora a gente vai contigo a parte da veterinária, que a gente está num bloco cirúrgico, o animal está sob anestesia geral. Vamos colocar a anestesia de 1 hora, agora com a vinda com a vinda não, já, isso sempre existiu,
mas o pessoal está abordando mais uma anestesia, está tirando um pouco da anestesia inalatória, então com anestesia intravenosa total, que o animal aprofunda mais e é óbvio que esse animal vai ter uma insuficiência respiratória, uma parada respiratória, uma apneia e vai necessitar de um recurso que é a ventilação mecânica. Por mais que o animal faça a respiração, deixa naquela espontânea, já te faço a pergunta, Aline, a gente consegue uma anestesia geral de 1 hora, naquelas anestesias que a gente fazia, que a gente não conhecia o ventilador, é prejudicial ao pulmão, esse órgão tão delicado, essa esponja, deixar o animal somente em ventilação espontânea do que uma ventilação mecânica? É prejudicial ao paciente anestesiado ou não? Deixar ali. Bom, Paulo, boa noite a todo mundo, né? Paulo, obrigada aí pelo convite, por essa nossa parceria aí. Tô ansiosa para nosso curso ao vivo, né? Que a gente já tinha programado há 1 ano. A gente está fazendo O terceiro módulo já, né? O terceiro curso. Vamos pro terceiro curso. Módulo, são acho que 12 horas intensas de aula. Intensas. Fora o bar. Muito, muito fora o bar, não tô contando o bar. Muito legal. Vamos ver se daqui a um mês a gente consegue, né? Assim, e a gente vai falar de tudo isso. Bom, Paulo, eu acho que você, não puxando o meu lado, mas você falou com a pessoa certa, porque eu ventilo 99,9% dos meus pacientes em anestesia. Eu sou adepta à ventilação mecânica, porque no meu cenário de trabalho, isso funciona muito bem. É mais confortável para os meus pacientes e para nós da equipe, porque a gente trabalha com muita gente, com muito aluno, com muito residente. E quando o paciente está ventilado, eu uso bloqueador, sim, neuromuscular, eu sei usar, eu controlo. Meus pacientes não morrem de bloqueador. Então, funciona e a anestesia é muito mais tranquila, porque lá a gente utiliza muito anestesia inalatória. Faz intravenosa, a gente está fazendo intravenosa, mas a intravenosa não é o carro-chefe do serviço, né? Ela entra em procedimentos específicos, mas a inalatória ainda é predominante. Certo. Então, para a gente, a ventilação mecânica funciona. A gente acabou um trabalho agora, que eu estou terminando de escrever. Para sair, eu acho que ele deve levar ainda mais 1 ano, porque as revistas levam 1 ano para publicar. Mas é justamente essa sua pergunta. 1 hora de anestesia, ventilar o paciente ou deixar em espontânea, o que você faz? Como eu ventilo, por que eu ventilo? Porque depressão respiratória pelos fármacos anestésicos, depressão respiratória pelo anestésico inalatório. Se você fizer uma gasometria e esse animal está em anestesia geral, em plano cirúrgico profundo, para uma cirurgia abdominal, para uma cirurgia torácica, com certeza esse animal está em depressão respiratória. Sim. E aí eu ventilo. Eu ventilo porque você está ali, você tem o oxigênio, você está com o inalatório, você tem o ventilador. Não tem por que deixar esse animal hipoxêmico, né? Então a gente ventila. Eu não deixo mais. O animal está fazendo 2, 3 respirações por minuto, que é o que eu ouvia muito antigamente. Tá respirando. 2, 3 movimentos respiratórios não é normal. Não é normal. Né? Então, não está respirando. Ou, ele está respirando, está com 50 movimentos por minuto. Ele está numa taquipneia, porque ele está com volume corrente baixo. Então, ele não está respirando, né? Então, se você, com certeza, fizer uma gasometria, esse paciente está hipoxêmico, ele precisa ser ventilado. O problema é que as pessoas não avaliam, né? Então, o que você não vê, você não trata. Não monitora, né? É a mesma coisa quando você fala em TIVA. Legal, dá para fazer TIVA com uma sedação leve e sem pôr o paciente no ventilador? Dá. Se você provar para mim que ele não está hipoxêmico, dá. Você tem como avaliar? Se você tem como avaliar e fala, professora, está respirando bem, a gaso está boa, está espontânea, a sedação não está pesada para ele, vou manter assim. Ótimo, beleza. O problema, Paulo, é que as pessoas não têm.
E aí vem aquela história, Propofol, se aprofundou um pouquinho, desatura. Dex, aprofundou um pouquinho, desatura. Então, qual é o limite? Sem monitorar, você não tem limite, né? Não tem limite. É igual uma live que você fez muito legal também com a Denise, foi a primeira na sua, que vocês comentaram até, assim, as infusões sempre tiveram, a inalatória é antiga, a ativa é antiga, até o Pablo Otero também falou que não existe nenhum fármaco que melhorou a morbidade e mortalidade dos animais pensando em fármacos, tá? Não existe nenhum, faz tempo que não tem nenhum fármaco. Mas a pegada que eu acho legal, que a gente tem que entrar, é o que vocês falaram, monitoramento. Meu, É, tá vindo aí a tecnologia, os monitores. Eu acho que vai cair muito o preço, ainda bem. A gente vai ter mais paciente vai. ventilado, os Eu, ventiladores. eu acho que a gente vai exigindo, o mercado vai exigindo. Exato, Se a gente exato. parar de aceitar que anestesista, ele não pode, saiu da faculdade, ele pega um esteto e fala vai anestesiar. Anestesia não é brincadeira. A vida do animal está na mão do anestesista. Então a gente Perfeito. tem que parar com esse conceito. Na minha opinião, se a gente conseguisse, aqui isso vai ser um trabalho de formiguinha, para anestesiar teria que ter título de anestesista. Teria que passar por uma prova. Teria que sair do que está banalizado hoje, que é o que você falou. O cara fala para você, mas é muito caro comprar um monitor, então não vai ser anestesista. Não é? Tem Porque que ter planejamento. é uma especialidade que precisa de investimento do anestesista, se ele for volante, ou da clínica, né? Que quer fazer cirurgia, que quer ter um profissional bom lá dentro. Assim, sim. Mas tudo que você foca, você alcança. É só ter tempo, foco, manter a mente para frente, não reativa e vai embora que você alcança tudo que você quiser. Bom, O que eu percebo hoje é que as pessoas também estão procurando mais conhecimento, né, Paulo? O surgimento perfeito. desses cursos, a gente está vendo quanta procura está tendo para... Está tentando melhorar, né? Não, ótimo. É informação, né? É pelo menos a gente Tentar está melhorar mostrando, é bom. a gente mostra o ideal. É óbvio que existe a curva de crescimento, o tempo. Eu fiz curso de final de semana de ventilação mecânica, não entendi nada, não tinha ventilador. Só nos nossos cursos, só nesse curso eu comecei a entender, entrei no mundo da ventilação. Igual não tinha bomba, Eu fiz não umas tinha 10 vezes. igual ao loco regional, não adianta. No final de semana você Não não vai aprender adianta. tudo. Não Precisa de um curso vai. largo. Bom, é curva de aprendizado. E É. aí, bom, a gente sabe que tem que ventilar, precisa do ventilador. Só que assim, como na área humana, a gente tem lesões induzidas pelo ventilador mecânico, chamado até LIVM. Na veterinária a gente também tem. Então, ele salva, o ventilador é muito bom, só que se você não souber manusear, não souber de estratégias, não souber do modo ventilatório, esse bicho ele é um bicho sadio da anestesia e vai acabar sendo um bicho no intensivismo. Infelizmente, ele pode ser um bicho para UTI ou aquele bicho que o pessoal não observa, mas no pós-operatório, que vai ficar bem ofegante no pós-operatório. E aí o veterinário sai, tô pensando no volante, né, não necessita fixa. E ele liga para ele, ó, tá taquipneico aqui, tá bem ofegante. Você não entende por quê? Porque você não ventilou direito, causou áreas de atelectasia, shunts, por causa de uma péssima ventilação. Isso é igual na área humana. Tanto é que tem Sim. trabalhos que mostrou, que você sabe que é um trabalho da Sociedade Europeia, do Las Vegas, acho que foi 2017, que mostrou de 10 pacientes, um paciente do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico, era mal ventilado e tinha um péssimo pós-operatório, tinha muita morbidade. Então, 10% desses pacientes tinham problemas muito péssimos no pós-operatório. Na medicina veterinária, obviamente, deve ter, só que a gente precisa compilar esses dados. E sabendo disso, você faz alguma estratégia para você proteger esses pulmões, alguma estratégia chamada protetiva na sua rotina, já com o ventilador na mão? Então, Paulo, a gente já está trabalhando com isso há algum tempo. Eu e a professora Denise já nos pacientes de centro cirúrgico. A gente traz isso mesmo dos congressos em humanos, a gente vai para os congressos de terapia intensiva fora, a gente já tem trazido esse conceito que são as complicações pulmonares pós-operatórias, que você disse bem. A gente na veterinária, como é na SARA,
a gente não falava que não tinha, porque a gente não diagnosticava, porque a gente não fazia exame. E as complicações pulmonares, provavelmente porque também a gente não acompanha os pacientes no pós-operatório. Até uma semana, pelo menos, você tem que fazer a avaliação desse paciente. A gente está fazendo isso Uma agora. semana, boa. Pelo menos de uma semana, porque as principais complicações pós-operatórias ocasionadas pela ventilação mecânica do paciente cirúrgico pode ser hipoxemia, pneumonia. Eles ainda não conseguiram fechar uma classificação. Existem vários acometimentos pulmonares que acontece nessa primeira semana, já pode ser pela ventilação mecânica no transoperatório. E aí os grandes mestres da ventilação mundial que trabalham com UTI trouxeram isso, então, para o centro cirúrgico. Se a gente protege o pulmão machucado, por que a gente não protege antes dele machucar? Então, a gente está trabalhando. Eu estou sofrendo ainda muito, vamos dizer, bullying veterinário internacional, porque eu estou trabalhando com volume baixo. O que é o volume baixo para a veterinária, a gente ainda não sabe. A gente está caminhando como na medicina. Então, eu estou trabalhando com paciente cirúrgico com 8 ml por quilo. Perfeito. Saindo daquela história do 10, 12, 15, que é o que tem nos trabalhos veterinários, e na medicina já é proscrito há muito tempo. Não pode. Não pode. Então, esse primeiro trabalho que a gente fez aí, o trabalho da Renata, que é pulmão rígido, paciente com cirurgia de cavidade oral, sem abrir abdômen. A gente fez 1 hora de ventilação mecânica, com PIP, com volume corrente de 8 ml por quilo, e mediu. Mediu a oxigenação, a hemodinâmica, para ver se era possível ventilar. Ficou ótimo, ficou perfeito. A ventilação ficou ótima. Então, assim, não tivemos alteração nenhuma. A gente acompanhou ainda por 1 semana depois esses pacientes. Teve um grupo que a gente recrutou e um grupo que a gente não recrutou. Esses pacientes não tiveram complicações e a ventilação, a oxigenação foi boa. Então, a gente viu que é possível ventilar com 8, mas são pacientes que a gente tem que tomar cuidado, não é o braquicefálico. Tá. Né? A gente só anestesiou aquele paciente normal, porque aí existe uma discussão no mundo veterinário aí mundial, que eles acham que o espaço morto do cachorro não é igual ao espaço morto do homem, então o volume corrente, que é o baixo para o homem, não é o volume corrente baixo para o cachorro, e aí tá essa discussão no mundo, por isso que eles não querem usar volume baixo. Espaço nome, o anatômico. Espaço morto anatômico, tá. Espaço morto anatômico. Clinicamente, o que eu faço no meu dia a dia, eu tenho ventilado com 8. A gente não está ventilando com 6. 6 ml por quilo, 4 a 6 é ventilação de UTI. É paciente com SARA. Com síndrome de desconforto respiratório. E aí, eu acho que, na minha opinião, eu acho que não precisa chegar a tanto, porque o nosso pulmão é normal. E a gente não tem um pulmão machucado, um pulmão inflamado. A ideia é você fazer um volume mais baixo do que 10, tá? Para não machucar o pulmão, né? Mas nesse primeiro trabalho tem ido bem. Então, agora na minha rotina, a gente só tem usado 8 ml por quilo. A gente usa uma PIP baixa, 5. Tá. Depende do tamanho do animal. A PIP depende do tamanho do animal. Você vai usar 5 num dog alemão, é a mesma coisa que 0, pode ser 2. Você vai usar 5 num pincher, pode ser 10 para ele, né? Então, a gente tem que usar bom senso. De 5 a 7 num cão de grande porte e de 2 a 3 num cão de pequeno porte, pequenininho. É interessante porque assim, a gente tenta estudar a ventilação humana, mas não tem como, porque são várias espécies, são várias raças, no caso aqui, a gente está falando de pequenos, daqui a pouco a gente vai para equinos e silvestres. E aí, muito louco. Aí tem o trabalho também que você comenta na sua aula, que é do Marcelo Amato, né, que ele tentou entrar com outra metodologia do ARDSNet, né, que era o Baby Lung, ele falou, não, vamos ver, a gente tem que, pulmão com inflamado, vamos tentar aumentar essa PIP, fazer alta pressão.
E ele tentou, e depois ele viu mesmo que ele se corrigiu, falou, não, volta. É Baby Lung Sim, mesmo, volumes baixos. Então, ele demonstrou isso. Só que a gente tem pacientes, estou viajando agora, mas pacientes com pequeno porte, é um pulmãozinho pequenininho. Tanto é que na nossa anestesia são os que mais traz dificuldades para a gente. sim. Quanto menor o porte, mais dificuldade para a gente na ventilação, em É, todos os seus suportes estratégicos. Então a gente tem assim, a gente tem que estudar muito mais, obviamente, precisa de muito mais trabalho. Assim, são muitos fatores variáveis que vão interferir na nossa ventilação mecânica. com Então é certeza. PIP vai, você mantém pequeno porte, mais ou menos PIP de 2, 3, grande porte 5 a 7, mantendo o volume corrente de 8, É, para pulmão rígido, né? Pulmão normal, pulmão saudável, nas nossas saudável. Então, anestesias. você já começa aquilo, acompanhando aquilo que o César falou, que acho que vem corroborar com tudo que a gente está fazendo na veterinária, é isso. Indução da anestesia, já faz a telectasia. Então, sem induzir o cara, entubou, já bota PIP. Ah, mas de quanto que eu... Não existe. Como não existe para humano um padrão, não existe Exato, para veterinário. exato, exato, Então, o que a gente está exato. fazendo? A gente está começando com a 5, né? Para cão de grande porte, e 2 do pequenininho. E depois, se precisar, se ele começar a ficar hipoxêmico, se você precisar fazer um recrutamento, você faz e aumenta 1 a 2 centímetros acima daquela PIP que estava e vai observando a oxigenação. É o que a gente tem feito na clínica, do dia a dia, tá? Os trabalhos de pesquisa estão vindo atrás disso. Quer dizer, eu estou vendo que está funcionando, que está dando resultado, ou que parece que está dando resultado, e aí a gente faz estudo clínico, né? E a professora Denise, a gente trabalha muito com estudo clínico. Mas estudo clínico é assim, tá, Paulo? Também para deixar claro, eu não testo qualquer coisa em qualquer animal sem ter um consentimento do meu conselho de ética. Todos os Sim, sim. trabalhos têm que ser aprovados pelo comitê de ética da universidade e tem que ter o consentimento esclarecido do proprietário, tá? Então, eu acho que tem que ficar É o claro mínimo, isso, né? porque eu já ouvi um monte de pessoas testando coisas em pacientes. Isso não pode, não pode. Tem que ter critério para se fazer estudo. Não pode ir no achismo, eu acho que é isso e vou testar. É o que começou a acontecer com a cloroquina aí, que foi o maior buchicho na internet, né? Tem que Bagunça. tomar, tem que dar, ninguém sabe se mata, mas não mata, mas vamos dar assim mesmo. Quer dizer, isso é empirismo, a gente não trabalha com isso. Melhor E exemplo, alerta, né? e alertar as pessoas. Olha, eu vejo um problema. Vamos supor, você vai lá e fala, professora, não sei o que está acontecendo com essa ventilação, sei lá, aí, do leão, que você gosta de ventilar. Da onça Da pintada. onça, sei lá. Ah, tá. Complacência, pá. Tá. Professora, o que é? Eu vou falar, Paulo, não sei, não trabalho com isso, mas a gente pode fazer um estudo. Vamos montar um estudo? Vamos. A gente escreve, a gente manda para a ética, a gente vai pedir as aprovações, ainda mais com animal silvestre. Você precisa de mais aprovação ainda para fazer teste, Sim, sim, né? sim. E aí a gente vai estudar a sua hipótese, vai comprovar ou não, e isso vai para a comunidade científica. É isso que a gente tem que fazer, né? Para a gente acabar com esse do empirismo, Ótimo. dos doutores do Facebook. Doutores Os do fake Facebook. news. Fake news. Eu adoro minha mãe. Ela Então, vem assim, assim. Quando ela vem assim, Aline, diz que. Eu falei, diz que foi o Facebook. Quando ela vem, diz que foi o Facebook. Eu falo, ponha nome começou. no diz que. Quem falou? Né? E aí, dentro Claro. das nossas notícias veterinárias também. Fake news. Qual é a fonte? Mas, assim, obviamente que com os contrastes que a gente sempre evolui, né? A gente precisa do lado da oposição para a gente dar um estalo e saber correr atrás, né? Sempre sair da zona do conforto, ou Com certeza. É zona assim do que desconforto, não sei evolui. qual é o nome. E eu acho que com isso, assim, por exemplo, não existe mais normalidade. Agora é normal pós-Covid, né? Que eu acho que isso aí vai vir à tona. Essa parte da ciência, cara, eu acredito que vai vir um boom de tanto valor para a ciência que vai ser fenomenal e vai ajudar muito o nosso lado aqui. E os Eu fake acho news que vão vai para a mesmo. terra. Acho que vai mesmo. As pessoas já vieram me perguntar se. Sei lá quem que me perguntou. Foi você.
Você achava que ia Pessoal, ter mais, se ia ter mais ventilador, o que que ia acontecer com o ventilador? Eu falei, nossa, acho que vai sobrar um monte para nós agora. vai mesmo, não. As De- empresas estão dizendo, ó, as empresas mesmo Depois falando, dessa, vai calma. sobrar um monte de ventilador para gente. Porque com É, esse monte de imagina, ventilador que eles estão comprando, o que que eles é, vão fazer com isso depois? um per capita, né? Um por cabeça agora, né? Eu acho que Imagina. vai sobrar uns baratos aí pra gente depois. E como os Vai. animais não pegam o Covid, o problema é que parece que a dificuldade depois é esterilizar o ventilador. Parece que não É, dá, né? Ou internamente não dá. não, ainda bem que os animais não pegam, né? Só que a gente vai ter que ver algum esquema para não ir pro ar, aquela coisa, né? Ah, não, é. É, Eles vão então, descobrir. em relação à frequência, obviamente, você deixa volume corrente baixo, só que a frequência respiratória tem que estar acima do que o pessoal usa. É fisiologia, Paula. É isso que eu falo. Eu já estava conversando com a orientada minha. Eu falei, é fisiologia, gente. Eu não estou descobrindo a América. Você baixa o volume corrente, você sobe a frequência respiratória. Isso, se você observar na vida normal, um animal que baixou o volume corrente, que você deprimiu, você vai ver que ele fica taquipneico, né? Claro, claro, Então, claro. quando está no ventilador, a gente está simulando isso. Abaixou o volume corrente, você aumenta a frequência respiratória para compensar o volume minuto. E o CAP não Acabou. vai, já dá na nossa cara, né? A capnografia já avisa a gente, ó, aumenta essa frequência aí, que senão não vai dar certo. Se você está monitorando, né, Paulo? É, é, vai chegar, vai chegar. Vamos lá, não é só ver o pulmão ali, o tórax subindo e descendo. Que não adianta nada. É Isso era do tempo da aquela, minha avó, né? A aquela gente olhava dúvida. para ver se não tinha morrido. Nossa. Mas assim, é até legal para deixar. Tem alguns clínicos que devem estar nos ouvindo agora, ou o pessoal de muito longe, que não tem condições nem de chamar de anestesista ainda, existe isso. Mas eles ainda acham que só você avaliar a oximetria, você acha que o animal está ventilando bem. Isso aí não tem nada a ver, isso aí tá mascarando, tem vários fatores que dá para a gente fazer uma outra live em relação só a esse parâmetro da saturação por oximetria. É. Mas, voltando aos ventiladores, tá, então assim, obviamente você falou de volume corrente, então esse ventilador qual o mínimo necessário? Por exemplo, a gente tem os ventiladores no mercado, ainda são pré-Covid, o valor era muito alto, aqueles que a gente utiliza na rotina, que é o ideal, mas veio também bastante ventiladores com valor baixo, a gente tenta fazer que a concorrência aumente, a gente que trabalha com isso e também a gente dá os cursos, para que mais anestesistas ventilem. Só que daí também tem que saber que, como eu falei no curso do César, a gente não pode dar uma arma na mão do anestesista, porque o pulmão é um órgão muito delicado, é uma esponja, e você está dando uma bazuca que o cara vai ventilar só. Ah, então você coloca ali uma pressão de 15 e uma PIP de 5, né? Como se tudo fosse número. Tinha até uma live do Rabelo com o César também, falando que, pessoal, é tudo matemático agora, tudo física, tudo é número, não é número. A gente trabalha com o paciente. Tem que olhar o É. bicho. A gente olha o Tem que bicho. sentar ali do Olha, lado e ficar. olha o bicho monitor, mas olha o bicho. Para de ficar olhando só o monitor e só o número. Então, assim, o mínimo necessário de um ventilador, que o ventilador deve ter para nos ajudar numa anestesia intravenosa, inalatória, mais ou menos 40, acima de 1 hora de anestesia. Ô, O mínimo Paulo, não, necessário. acho que hoje em dia não tem mais discussão, principalmente a gente falando em ventilação protetora. Tem que ter PIP, Exato. não se aceita mais equipamento sem PIP, certo? E o problema do nosso mercado é que eles estão querendo vender ventilador pressão com pressão controlada, sem medir o volume corrente do paciente exalado. Isso não dá para fazer, porque quando você ventila a pressão, você está totalmente no escuro quanto de volume tem no pulmão do animal. Isso é crime. Isso não pode. E eu tenho falado com todas as pessoas, né, querem desenvolver aparelho, querem vir com ventilador para mim, eu testo com o maior prazer. Primeira coisa que eu pergunto, tem PIP? Tem como eu medir o volume? Não tem? Então, eu falo, sinto muito, eu não trabalho nesse nível, porque não dá. Porque sair por aí falando isso, Paulo, é forçar a barra, é isso que você falou. Você tá dando uma bazuca na mão de um cara que não sabe ventilar, ele não tá vendo nem o volume que ele tá dando. Né? Exato. Então, não dá. Não dá para fazer isso, não dá para aprovar um negócio desse. E a gente precisa apertar, né, para começar a vir coisa.
não muito cara e que seja possível fazer. Ou então não faz a pressão, faz a volume. Pronto, se for a volume, não tem erro. O volume é sempre aquele que você determina para o paciente. Ah, ok, a pressão é resultante, mas o cara sempre está garantindo o volume do paciente. Pelo menos para pulmão normal, tudo bem. Agora, o que eles estão fazendo é vender a pressão, porque eles querem pegar fazer um volume menor, porque quando você ventila a pressão, você consegue fazer um volume baixo. E aí você pegaria os animais de baixo peso. Entendeu? Porque eles querem fazer pressão. E quando é volume, não. Acho que o mínimo que você consegue é paciente de 5 quilos. Abaixo disso, não ventila mais. Não então, ventila. Eles querem pegar a pressão, porque de pressão eles pegam desde os 2 quilos e vão até a onça lá que você gosta de fazer. Vão até a onça. Não sei quantos quilos tem a onça, tá? Nunca ventilei a onça. Ah, põe 60, 70. Não é tão pesado assim. Um dia você me chama, eu vou com você. Quero ver se no leão. Leão é pesado. Né? Então, você entende qual que é o problema? O problema é esse. Então, tá, você quer fazer a pressão, você quer fazer isso? Tá, então você vai ter que colocar para mensurar o volume, me dá o volume. Exato. Tanto ou então faz o volume. Ou faz a volume. Tanto é que eu mostrei alguns casos de fazendo alguns gatos que eu colocava uma pressão ali de 10 e me jogava 3 vezes o volume. Fazia, nossa, assim, meu, o bicho tem 3 quilos, você tá me dando, puta, coloca 10 ml por quilo, não é nem 8. 10 ml, você tá me dando mais de 100 ml o volume corrente. Só mostrando assim, você imagina, o pessoal coloca ali na receitinha de bolo, faça uma pressão expiratória de 15 e 5 de PIP. Você coloca isso nos nossos ventiladores a gente sabe o volume que está entrando, você mostra isso para o cara, ó, eu estou colocando essa pressão que você me mandou, olha o volume que está entregando. Vai causar alguma lesão alveolar facilmente, porque esse volume está 3 vezes mais, muito maior do que o volume que a gente discute aqui. É absurdo. E tem bicho que você não vai ventilar. Tem bicho que você não vai ventilar. Você pega um poodle velhinho, com pulmão mais durinho, com, né, mais velhinho. Hoje, eu não sei a característica de vocês, mas para mim chega bicho de 20 anos. Poodle, né? Poodle. Chega bicho de 20 anos. Aliás, eu falei para Denise que a gente vai abrir um setor de geriatria lá na UFO. É legal. Não, perfeito. Vai muito bicho velho pra gente e com um monte de comorbidade. Então, não é tudo asa 1 e 2. Na maioria das vezes é asa 3, asa 4 que a gente tem que ventilar, que a gente tem que anestesiar com câncer, né? Não. Então, é aquela coisa, não dá para você fazer isso às cegas. Bom, a gente já pode até estender essa pergunta. Eu ia começar, porque assim, tem alguns pacientes que eu queria conversar contigo. Vamos começar pelos mais idosos, que tem aquele pulmão todo fibrosadinho, que para quem não conhece muito, você coloca, o bicho é velho, vou manter a mesa, mas aquele pulmão não vai ter nada complacente, é um pulmão chama duro. Então eu queria saber contigo, começando desses pacientes, que a gente joga asa 2 para cima, né? Asa 2, asa 3. O cachorrinho velhinho, gatinho velhinho, aquele fibrosamento alveolar, você começaria com 8, volume corrente, né? Agora Coloca ali. Começo com isso. Perfeito. E, obviamente... Daí para baixo agora eu trabalho. Para baixo. Daí para baixo, e aí eu vou trabalhar com PIP, se precisar com recrutamento, porque o recrutamento, agora todo mundo está querendo execrar o recrutamento, não é assim, tem o papel dele. É bem aquilo que o César falou. Cada paciente é um paciente individual, você tem que sentar ali e ficar olhando e monitorar e falar, bom, botei 8 ml por quilo, uma PIP de 5, nossa, mas tá hipoxêmico, não tá indo, alguma coisa está errada, às vezes eu mudo a modalidade, vai melhor no volume, esse tá indo melhor na pressão. É isso, é o que você falou, não tem receitinha de bolo. Normalmente, a média é 8 ml por quilo, 5 de PIP. Média. Mas não é que eu não tô ali e vejo se não tá respondendo aquilo, eu mudo. Perfeito, perfeito. Mudo.
Sempre. Eu vi também uma outra coisa, não sei se você queria entrar nisso, mas eu vou entrar, porque acho que até uma Vamos. pessoa já perguntou aí Não, só para mostrar da... as perguntas. Tem as perguntas aqui, a gente vai, como a gente sabe, né, o Instagram, ele gosta de cortar a conversa depois de 1 hora. Tipo, debater uma Tá, hora, ele corta a conversa. Só para todos que estiverem aqui, que quando estiver perto de bater, 5 minutinhos antes, a gente vai voltar. Só que daí no retorno, a gente retorna com as perguntas que ficaram. Eu vi que tem tá. perguntas aqui, o pessoal está querendo perguntar. Eu vi algumas, assim, o pessoal está anotando. É, eu vi algumas também. E aí a gente volta respondendo essas perguntas. Só que aqui, essa conversa que a gente está tendo, obviamente, vai responder muitas das perguntas que o pessoal já Que está já fazendo aqui. fez. Que até A eu estou gente... vendo aqui que a gente vai falar de ruptura diafragmática, mas isso deixa mais pra frente. Ah, não quer falar disso? Não, a gente vai falar. Ah, tá bom. Obviamente, a gente vai falar. Só que primeiro, só para mostrar ao pessoal que voltem, pessoal. Não vai acabar. A Ah, gente que vai a gente continuar volta aqui a para live. responder esse assunto. Tá. Então, podemos ficar até Mas começa amanhã, com a se sua quiser. pergunta. Vambora. Começa com a sua pergunta. Que você ia falar agora? Eu te cortei. Não, eu ia entrar no outro caso da hernia diafragmática, mas você quer esperar para Ah, depois? pronto, vamos embora. Espera. Não, não é depois. Eu tava pensando, vamos falar Não, eu da tô indo ruptura nos casos. diafragmática. Fomos no velhinho, então o velhinho Foi um é velhinho. isso também. Ruptura é um caso assim que é muito louco, porque todo mundo pergunta. E eu vejo muita diferença ventilar E no não tem ruptura nenhum diafragmática. trabalho. Não tem nenhum trabalho. O agudo e o crônico. Tem tanta diferença, só que a maioria acha que é igual. O que você me diz? Então. Vamos para a ruptura. Então, primeira coisa, tem que saber a fisiopatologia. Né? Não dá para querer anestesista não saber fisiopatologia. Ah, é o cirurgião que tem que saber a hernia diafragmática. Você Não não dá. sabe, filho. Você sai, não atende esse caso, chama um amiguinho, manda para ele, né? Eu sou dessa opinião. Você não sabe fazer, você manda para alguém. Hoje tem tanta gente Tranquilamente. trabalhando. Você liga, fulano sabe fazer. Porque assim, é complicado. Primeira coisa, aguda, você opera. Né? A aguda se opera, porque o cara tá descompensado, ele tá taquipneico, ele fica hipoxêmico, ele não tá acostumado, o corpo dele não aceita aquela situação. Agora, aqui na USP, pelo menos as crônicas, não opera, a não ser que a crônica descompensou. Senão você deixa. Você mexer numa crônica, sem o bicho estar descompensado, ele vai morrer. Não quer dizer que o descompensado não vai morrer também. Porque o que acontece? Ele passou um tempo da vida dele acostumado com aquela circulação, acostumado com aquela respiração, e o corpo dele se adaptou. Né? Sim. Quando ele descompensa, é muito grave. É muito grave. E aí é aquela história. Como é que você vai ventilar? Sempre com volume baixo. Esse é o cara dos 6 ml por quilo. Esse é o cara, meu. Esse é o cara dos 6 ml por quilo. Esse é o cara que você não tem ventilador para ele, porque esse gato pesa 3 quilos. Certo? Esse é o gato que você tá no baraca. Você não tá vendo o volume que você tá mandando, a não ser que você olhe dentro do tórax. Esse é a bucha mesmo. Então você só vai operar esse cara se ele tiver descompensado da respiratório mesmo. Senão você não põe esse cara na mesa. Certo? É a minha opinião. Deixa ele viver. Porque ele é o asa 4. Perfeito. Então, se você for ventilar, vai ventilar baixinho. Esse cara, se você fizesse uma tomo, você veria o baby lung. Talvez nesse cara, talvez, tá? Eu também não tenho trabalho sobre isso e nunca pus esse cara na tomo. Você veria talvez o baby lung. Nossa, 6 ml mesmo, né? Imagina, porque né, aquela situação, tá tudo lá dentro, fígado, intestino. O que tá do pulmão dele ventilando? O que tem alvéolo ali, né? Como é que você vai recrutar? E aí tem uma outra coisa muito importante que chama-se isquemia e reperfusão. E a síndrome de isquemia e reperfusão mata. Nossa. Porque a hora que você tira os órgãos lá de dentro e vai falar, agora eu vou recrutar porque esse pulmão vai ventilar, porque a circulação vai chegar nele, é a hora que vem um monte de radical livre e aí o processo inflamatório vira sistêmico. E esse paciente morre em 24, 48 horas pós-cirúrgico normalmente. E aí, o que eu fiz de errado? Não foi você que fez de errado. É a situação que é muito grave. Né? Esse cara vai viver se
Desculpa, se Deus quiser. É, Né? Porque você falta pode estudo, fazer um né? volume baixinho, você pode esperar e não recrutar. E aí, esse era o cara que vai hoje, o que eles fazem com esses pacientes que não são recrutáveis, que continuam hipoxêmicos? Põe na ECMO. Põe na circulação extracorpórea. Você vai pôr um gato na ECMO? Oh, Ainda não. ainda não. Calma. Vamos chegar lá. Ainda não estamos fazendo esses estudos. Estamos deixando primeiro lá as pessoas, porque eles também, pessoas também é bem específico para colocar na circulação extracorpórea. Mas eu acho que vai chegar a hora que a gente vai ter que fazer estudo com isso. Porque o paciente que você não pode recrutar, que não está se beneficiando da ventilação, ele vai para ECMO. Entendeu? Exato. Não existe Exato. milagre. Você não pode querer fazer ventilação agora é a salvação do mundo. Não. Todos os caras que estão estudando Covid agora, isso está muito interessante, estão falando isso. Pra gente, o paciente grave, que não está se beneficiando mais da ventilação, do recrutamento da PIP, não adianta você explodir mais o pulmão. Chegam pipa 18, né? Pipa 18 eles estão chegando. Olha, tá uma briga. Que uma loucura. briga louca. Discutir isso com o César também, meu Deus. Tem vários grupos. Tem vários grupos. O negócio tem que manter hoje o segredo é drive pressure. Sim, é o segredo. Manter a drive pressure abaixo de 15. E se o paciente não está ficando com drive pressure abaixo de 15, ele está ficando com drive pressure alta, a pressão de platô dele está subindo e ele fica com a oxigenação abaixo de 150, é ECMO. Só que aí, qual que é o problema da ECMO? O hospital tem que ter estrutura para ter. Você tem que ter pessoas especializadas para fazer. Ou seja, não é o cara do front que faz. Eles estão indo? Tem alguns que estão indo? Já? Para ECMO ou não? Tem. Os hospitais que tem. Sim, o Ciro. Sírio, Einstein. Tem um cara que é do grupo do Marcelo Amato, que é o Ari Serpa. É muito legal. Ele está na Austrália agora. Só faz grandes trials. E eu assisti umas lives dele essa semana, muito interessante. Ele falando justamente, né? Uma doença que só existe há 4 meses. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. O que se tem agora não é específico para Covid. O que se tem até agora é específico para SARA. E eles estão transpondo para esses pacientes, porque por enquanto é o que tem evidência. Então, ECMO tem, mas ele falou, ECMO não dá para pôr no hospital da periferia. É muito específico. Então, são pacientes muito graves que chegam na mão de pessoas que não são preparadas. Está acontecendo agora com eles o que acontece com a gente na veterinária. Então, é o que você falou, vamos dar ventilador, uma mega máquina para um cara que não sabe, que é clínico. Perfeito. Então, chamando todo mundo para ajudar, mas eles estão tendo o mesmo problema com a gente. Eu publiquei, não sei se você viu na página, que a Sociedade de Anestesia, tanto a internacional como a brasileira, publicou normas de como mexer no ventilador do aparelho de anestesia. Porque eles cogitaram de usar o aparelho de anestesia. Mas o cara que não é de centro cirúrgico, que não é de UTI, não sabe mexer no ventilador. Não sabe. Isso não é só Brasil, isso é mundo inteiro. O Pablo Otero estava falando, na Espanha, a galera não sabe. Assim, não sabe. O cara tá aqui com a beira-leito, não sabe mexer no ventilador, nem o mais básico, cara. Isso então, eles estão passando agora o que a gente passa na veterinária, que é o que você falou. Como que eu vou dar um Boeing para o cara que não sabe pilotar um teco-teco? Perfeito. Então, vai ter que começar mesmo de dividir a equipe, quem pode mexer, quem não pode mexer. E vamos pôr as coisas mais simples, né? Qual é o ventilador mais básico que você consegue pôr na rotina, pelo menos para os primeiros casos, né? É que tenha 3 botões, que o cara sabe que ele vai pôr 8 ou 7 ml por quilo. Aí vem o especialista, vem os fisioterapeutas, vem o César lá, e aí vai ajustar o cara. Né? Perfeito. Essa é a minha opinião. Então, você vai pegar o basiquinho, porque é o que a gente tem que fazer na veterinária. A gente vai pegar o basiquinho, vai ensinar o cara, o básico é por assim. Depois, precisa vir um especialista para acertar. Né? É uma triagem, né? Como se fosse uma triagem da ventilação. Passa ali e depois vai para o especialista. Eu acho que a gente... porque, né?
Você fala, vai atender paciente com essa hernia diafragmática grave. Você vai pôr na mão do leigo? Não tem como. Não sobrevive, Paulo. Não. É Tem bom que, senso, né? É bom a gente tem que senso. aprender a largar o osso, porque o universo é tão abundante, só que as pessoas não sabem disso. Tem Exatamente. muito território para a gente trabalhar, o anestesista veterinário. Só que Hoje o não larga o segredo é ter osso, tem muito amigo, filé. né? Ter amigo. Pois Eu é. tenho um amigo que ventila onça, vou chamar ele. Ó, eu tenho um amigo É, que ventila amigo cavalo, vou físico, chamar não? ele. Físico, não virtual, amigo físico. Não é? Ou, nesses tempos. Aí uma outra pergunta assim, é que a gente conversou, assim, nunca recrute o paciente de ruptura diafragmática crônico. Nunca recrute. Não Porque existe sempre... essa regra. Não, porque antigamente o cirurgião abria, daí, ó, agora você já pode expandir, aquela coisa, né, de recrutar expandindo. Então, pode já se Uhum. expandir o máximo que eu já vou fechar e dar o Explodia tempo. tudo, né? Explodia Esquece. tudo, era um Esquece, horror. esquece. Aí o bicho pode morrer até na sua mão ali, nem esperar 24, 48 horas. Esquece, tá estourando os alvéolos do É, bicho. Nunca recrute o paciente de ruptura é, crônico. E já, o agudo? já que vai. Ah, agudo dá pra recrutar. O Dá pra agudo. recrutar. Dá. Isso. Tá bonitinho, Tá. Só pulmãozinho, que assim, rosadinho. Paulo, eu acho que o hernia diafragmática, o mais fácil de tudo é que o tórax está aberto. Eu olho, peço pro cirurgião, tô Quero lá, ver esse pulmão. paramentado. Eu falo para ele, não vou pôr a mão, eu só quero olhar. Deixa eu olhar. E aí eu vou recrutando e vou vendo, bem devagarinho. Você vai recrutando aos poucos, não adianta querer explodir, né? E aí eu acho que eu vi uma pergunta, eu já vou entrar, porque essa daí eu preciso responder, tá, Paulo? Você Que vai é sobre responder, isso. você vai responder no segundo tempo, que daqui a pouco a gente já encerra. Mas continua essa que você estava Então, falando. é sobre o recrutamento. Eu estou olhando, eu vou recrutar. Ai, qual que é a técnica que você usa? Pressão sustentada, escalonamento da PIP. Primeiro, você tem um aparelho de anestesia de um ventilador que ventile um gato de 3 quilos? Ele faz escalonamento da PIP? Se ele fizer, beleza. Esse escalonamento da PIP em gato é como? A cada 1 ou 2 centímetros. Não dá para você fazer igual cão, que é 5, 5, né? 5. É muito Estoura. sutil. Ah, e se for pressão sustentada? Quanto que é a pressão sustentada para um gato? Como você está com o tórax aberto, você pode olhar qual é a pressão sustentada para o gato. Você coloca 5, 7, 8, 10 e olha que tamanho que ficou o alvéolo. E dali você solta. Agora, com o tórax fechado, não dá para saber. Não dá para saber. É legal porque, bom, já que a gente está falando de recrutamento, é bom a gente saber, assim, mostrar que recrutamento é a expansão do tórax para abertura dos alvéolos, né? Pensando que o pulmão é uma esponja, e aí aumentar a área de superfície alveolar para que receba mais oxigênio, assim, basicamente, né? Basicamente. Existe a estratégia, né? Que vai o PIP junto Sim. com a pressão expiratória, dando um drive pressure, que é o que você falou, que é a diferença da pressão de platô com a de PIP. Isso. Que um dos maiores problemas que já está documentado na área humana é esse aumento desse drive pressure, Que é a nunca pressão, acima de 15. isso. Que é a Nunca pressão acima transpulmonar. transpulmonar. Assim, o problema é distensão pulmonar. Isso já está mais que comentado. Se vocês distenderem esse pulmão, vocês vão detonar esse pulmão, que é o chamado drive pressure. E aí tem que reduzir essas lesões. E aí, no caso agora, por exemplo, de um animal obeso, vamos colocar um animal braquicefálico, aquele tórax de barril, obeso, com bastante, obviamente, gordura ali intratorácica. Como é que você inicia, por exemplo, nesse caso? Ô, Paulo, eu sempre inicio baixo. O que você não erra é sempre melhor iniciar menos e você ir subindo do que você for lá em cima, estourar tudo e querer baixar. Aí você não tem mais volta. Então começa baixo. E o maior problema do obeso, o pulmão dele não é do tamanho da gordura dele. Exato, exato. Então você tem que fazer peso ideal. Peso ideal ou peso predicto, né? Qual que é o peso predito? Existe fórmula para o peso predito do cachorro? Não. Até o momento, o que a gente tem é a tabela do score corporal. É o que eu tenho usado. É o que a gente tem usado até o momento. Não, eu não conheço. Se você conhecer, você me fala. Não. Tem um jeito de fazer que o Márcio Bruneto tem como estimar. Mas é para animal que vem
uma semana antes, daí você tem que coletar o sangue, daí ele faz, eu não sei direito como chama a técnica, tá? E aí uma semana depois dá para saber qual era o peso ideal desse paciente, mas eu não posso, meu paciente chega lá na hora, chega no, né? Pra gente ventilar naquele dia, você vai fazer o quê? Qual que é o peso predito desse paciente? Até o momento é a escala que eu tenho usado, porque você não pode calcular pelo peso do paciente. Com certeza. É a E eu vou dica. mais longe. A dose de propofol e a dose de anestésico também não pode ser para dose pelo peso do paciente. Sim, sim. É sempre o peso ideal, nunca o peso real. E você quer ver o paciente que eu mais tenho problema, o que eu mais recebo, que é obeso, é Golden. Golden Labrador. É mesmo? Golden Todos Labrador. acima do peso. Todos que chegam para mim acima do peso, tendendo à obesidade. E esse paciente, você erra MPA, esse paciente você erra indução, e esse paciente você vai errar ventilação se você não fizer pela tabela. É uma dica muito, assim, para obeso, O tanto a erro, parte por da... isso que você sempre superestima, né? Você sempre vai fazer um volume maior. Porque você está calculando pelo peso que o paciente está apresentando ali. Perfeito, perfeito. Quantos minutos a gente tem? Acho que 5. Esqueci o relógio. Não, daqui 3 minutinhos a gente já vai para as perguntas dos alunos. Você vai fechar a sessão e abrir outra, é isso? Melhor vamos encerrar agora. É isso, vamos encerrar agora para não cortar a nossa cara. E aí a gente já abre a outra com as perguntas dos alunos aqui. Tá bom, Pode você ser? já tá craque nas lives, né? Não, tô aprendendo, tô engatinhando aqui. Tá Tá bom? bom, ok. Aí já volta. 5 minutinhos. Ó, o pessoal curtindo aqui, viu? Dei certo, entrei de novo. E não caiu. Olha isso, Não cara. caí, não fui Travou. para outra live, não entrei na live errada. Hoje o perigo é você entrar na live errada, né? Nossa, cara, clássico. Mas nossa, tá uma ótima conversa, viu? O pessoal tá curtindo bastante. Já deram feedback aqui que é aquela conversa descontraída, aquela conversa que fixa, né? Não causa dor de cabeça, não a fica aula é só destruindo no o curso. cérebro. A aula é só no curso, Paulo. Bem de boa. Tá todo mundo muito cansado para ter aula. E eu sou didática, né, professor? Não tem comparação, óbvio, nada tem comparação, mas sou didática, assim, é o que tá fazendo essa galera entrar aqui, porque... A didática é falar a verdade, né? Não é... Saber passar com simplicidade, igual eu falei pro Pablo Otero. A gente, nós no IMA, a gente não quer trabalhar com estrela, a gente não quer estrelismo, porque eu não quero, entre aspas, eu não quero entre aspas, muito entre aspas, para ninguém se achar que eu tô indo pelo lado errado. Eu não quero um idiota com muita teoria. Tá? É muito fácil você explicar como é um copo, mas com as palavras mais técnicas possível para o cara se embananar. Não quero. Informação você não vai levar para o caixão. O conhecimento tem que ser passado com simplicidade. Eu estou aprendendo bastante com vocês. Mas são vocês professores que a gente quer chamar para passar essa didática, que é um tema muito complexo, eu acho complexo, ventilação mecânica, mas vocês passam com a verdade, com os erros, que a gente só aprende com os erros. Eu aprendo muito com meus erros, corrigindo, obviamente, um dia que eu estou errado, tem que corrigir. E a vida segue com um foco eu acho que presença. Isso acontece, Paulo, porque é quem faz, né? Quem faz é muito mais fácil. O que eu falo para meus pós-graduandos, meus alunos, é muito mais fácil. Quando você tem experiência, quando você faz, a hora que você vai dar uma aula, que você vai explicar, porque você já passou por aquilo, é muito mais fácil. Quando eu vou dar aula de ventilação, eu penso na dificuldade que eu tive no começo, que não tinha nada de ventilação na veterinária, né? Denise, minha orientadora, a gente foi aprender ventilação com engenheiro. Eu chorava todo dia, porque ele só falava comigo em Física curvas. Pura, né? Ele só falava comigo em curvas e em número. E eu chorava, falava, Denise, não entende esse negócio. Ela também não. Negócio, né? O que é isso? Depois isso, né? Que eu assisti umas 10 vezes a mesma aula, comecei a entender o que era uma curva. Exato. E aí a gente sofre. E aí eu pensei na minha dificuldade inicial em ventilação, sabe o que era? Sabia fisiologia. Se você não sabe fisiologia, se você não sabe
a base, como é que você vai entender lá duplo controle? Como é que você vai entender drive pressure? Como é que você vai entender pressão transpulmonar? Se você não sabe, você não lembra o que era complacência, se você não sabe o que era resistência, se você não sabe o que é volume minuto, se você não sabe as propriedades elásticas do pulmão, não é? Então, o que acontece muito hoje, o que eu vejo é que a pessoa ela quer começar lá de cima, ela vem querendo aprender a apertar o botão do ventilador. Sabe o que eu falo? Eu falo, não ensino a apertar o botão do ventilador. Porque apertar o botão do ventilador é a mesma coisa quando você compra um telefone novo, você muda de marca, sei lá, se era Samsung, você vai para Apple. O que você tem que aprender? Ele tem os botões, ele está lá dentro, só não está no mesmo lugar que o outro. Se você sabe o que cada comando faz, olha, eu sei que eu tenho que o meu telefone, ele fala alô. Onde que está o alô? É a mesma coisa do ventilador. Eu sei que ele tem o modo controlado, eu sei que ele tem o modo assistido, eu sei que ele tem volume, que ele tem pressão. Onde está o botão? Aí você procurar onde está o botão. O importante é você saber usar a funcionalidade que ele te dá, né? Então, assim, as pessoas, elas se prendem muito, elas estão muito preocupadas de saber qual botão ela aperta. E não é o botão. Perfeito. É saber quando vai pôr, quando vai apertar aquele botão, para que paciente que eu ponho aquela modalidade, para que paciente eu mudo aquela PIP, né? É igual o César fala, a gente tem, não sei, no bloco cirúrgico são 3 cérebros ali. É o seu, é do paciente e do ventilador. Que você cuida, obviamente, está anestesiando o bicho, ele não tem, assim, você tem que cuidar da cognição, da parte vegetativa. Então, você cuida do cérebro do paciente, o seu e o cérebro do ventilador. E fica nesse ciclo. Fica com os 3 o ventilador, ali. Você tem que fazer o treinamento antes. Quando você compra um ventilador novo, o cara te dá um treinamento. Ou ele te dá um manual. Eu, como não gosto de manual... Manual esquece. Manual, eu falo pro moço, me explica aí como é que coisa liga. do passado. Aí ele fala, o botão que liga é aqui, o botão que acende a luz é aqui, lá. Eu falo pro moço, posso desenhar? Aí eu faço um desenho, certo? E aí eu vou usar. O mais didático possível. Quando você vai usando, você aprendeu. Agora muda de marca. Você fala pra mim, professor, você sabe mexer em todo ventilador? Eu falo, não. Estou acostumado a mexer com o Dräger e com o Hamilton. Se você me dá uma outra marca, eu vou ter que esperar um pouquinho, olhar, procurar onde estão os comandos antes de pôr no paciente, óbvio, né? E aí falar assim, Paulo, agora acho que eu entendi, vamos pôr num pulmão teste? A gente põe num balão. Isso, é dica. E aí a gente vai ali, testa e fala, agora entendi como funciona. Agora a gente vai para o paciente. É assim com todas as marcas. Você vai ter que mudar, ninguém é gênio. Perfeito. Ninguém é gênio. Não. Se tiver um gênio, é legal ter. Mas eu raramente vejo um. Então, o que eu vejo é o metido a saber. Exato. Não, mas é o que você faz, né? Você joga sabedoria. Sabedoria vem da palavra saborear. Então, é saborear a vida, a presença ali. Porque a gente precisa do conhecimento e usar na prática. Não tem como a gente ser o idiota teórico sem usar na prática. Então, a gente tem o conhecimento, precisa do conhecimento e joga na prática, e daí você saboreia. E aí você cria sabedoria. Treinamento, prática, uma consistência. Como eu digo, anestesia é horas de voo. Quantas horas de voo você tem? Perfeito. Qual a experiência? Para saber quando é que você acerta a sedação, como é que você sabe que dose que você dá, porque aquele cachorro dorme e aquele cachorro não dorme? Professora, como é que você faz isso? Horas de voo, todo dia eu faço isso. Nossa, como é que você consegue pegar a veia tão rápido? Gente, sou anestesista, se eu não pegar a veia rápido, me despede, porque é meu trabalho, eu tenho que fazer isso todo dia 50 vezes. Se eu não souber fazer, desculpa, horas de voo. Horas de voo, é prática pura. Você falou. Quantas vezes você faz bloqueio? Você faz os seus bloqueios aí? Você faz todo dia e toda hora? Putz, você vai acertar. Quantas vezes a gente faz epidural? A gente aprendeu a fazer epidural, Paulo, às cegas. Acho que você também. Né? Sim, no começo sim, com a agulha hipodérmica. A gente não tinha ultrassom, a gente não tinha simulador, a gente mal sabia, a gente nem em cadáver treinava. A primeira vez que eu fiz epidural no cachorro foi epidural no centro cirúrgico, o professor Denise falou assim, faz. Eu quase morri. Falei, gota, cai, por favor, gotinha. Eu vou enfiar agulha. E ainda tinha a maldita da gota que você nunca enxergava. E aí, de tanto fazer, o nosso índice de aceito subiu. Aquela pessoa que fazia menos, acertava menos, é natural.
Natural. né? Isso tem que E colocar na aí, cabeça da galera. isso é com bloqueio, isso é com Isso ventilação, não, é isso é bombas, qualquer tipo de bombas. É olhar para o bicho e não observar. esquecer que você tem paciente, né? É estar cercado, e quanto mais monitorar, mais, né, informação você vai ter para poder ajustar, seja a ventilação, seja a anestesia, seja a analgesia do paciente, né? É. O bom senso. Então, assim, eu tô vendo de tudo por aí. Ai, tudo é moda, né? Tudo é moda, um modismo. Ai, agora é anestesia opioide free. Opioide free, porque na Gringo, né? medicina é Na o gringa, opioide. né? Aí é Na o gringa. opioide free, o cara leva ao pé da letra que ele não pode mais usar opioide. Exato. É E muito. aí, aquele paciente que precisa, que se beneficia, ele não usa porque ele fechou a cabeça dele e falou: ah, agora é opioide free. Ele é Perfeito. opioide free porque olha, o que eu vi esses dias? Não, que os trabalhos humanos têm por causa da adição também, né? Eles são muito preocupados porque pode viciar o paciente, pode viciar Viciar, isso, é. né? Então, E assim, Estados Unidos é caro ainda, né? Opioide nos Estados Unidos é muito caro. caro. Então, Então assim, lá tem é um pouco o mais pró, econômico, é opioide político, free, né? eles têm muito mais motivos, né, do que a gente. Nosso paciente, pelo menos que eu tenho visto, ele não se vicia por vontade própria, né, a não ser por desconhecimento do veterinário. Sim, sim. Então tem que tomar cuidado. Então existe sim, puta, é legal, dá para fazer mais opioide, diminuir o uso do opioide, porque você está fazendo mais bloqueio, dá, mas não pode generalizar. Exato. Tem o É, sem cara, fundamentalismo, né? Sem radicalismo, cara. O melhor caminho exatamente. é o caminho do meio, sempre. Não, e cada É o do paciente meio. vai se beneficiar de uma técnica diferente. O cara que Sim, não sabe disso fica endeusando técnica, endeusando fármaco. perfeito. Existe, assim, eu não vou falar para você, Paulo, eu nunca vou usar isso na minha vida. Cada paciente ou cada situação pede a utilização daquela técnica ou Exato, daquele fármaco. Agora, exato. o cara que só sabe fazer uma coisa, só fala isso, eu só faço TIVA, eu só faço bloqueio, eu só faço inalatória, é um cara que realmente, para mim, não é o anestesista completo. É, Ele é o. porque vai ter situação que não, o cara vai ter que se virar. Às vezes o fármaco não chegou, não tem outro tipo de fármaco, assim, tem que entender Tem das que entender. estratégias, Aquele dia você não... técnicas. acabou a sua Dex, você não tem Dex, o que você vai fazer? Exato. Para mim já aconteceu várias vezes isso. Ketamina, midazolam, o que você vai fazer? Não Exato, é? Mas exato. você vai monitorar, você vai saber o paciente que você faz. Me perguntaram para mim, qual... Você falou, eu ventilo com qualquer ventilador. Se eu estiver monitorando, né? Se eu tenho capnografia, se eu tenho gasometria, eu ventilo. Eu já ventilei com os tacauquinha velho, antigo, eu comecei com aquilo. Com Não, cebolinha, já perfeito. ventilei, CAP no né? Hemogaso, você tá no céu, né? Você tá no céu. E para todas as outras técnicas anestésicas também, não é verdade? Ah, Sim. se anestesia com... Que a Denise não me ouça. Se anestesia com vaporizador universal, se eu tiver monitor, eu anestesio. Bota lá um analisador de gases. Você vai usar no Exato. Não, anestesio com eu universal. prefiro E universal anestesia canalizador do que calibrado. Canalizador é calibrado, céu também. descalibrado, né? Tipo aquele É, que faz acabou. 2 anos que o cara não manda recalibrar. Analisador é o canal. Nossa, é um tesão. É nosso alvo controlado da inalatória. Né? Analisador de gases, né? É Então, muito bom. depende do que você vai me dar. E aí, É, falando fala, tem bom. mais Não, perguntas de não, não, tem. ventilação? Tem, Que eu tem já estou bastante. viajando. É, tem bastante. É assim. Aqui é assim, né? A conversa flui. É, Fala, aqui o Thiago tem fez de uma legal? pergunta, além do pessoal que É. está observando os seus gatinhos miando aí, o pessoal fez Ele quer sair uma. do quarto, que fechou a porta para não ter barulho. Quer que eu tire ele? Pode deixar, deixa, libera, libera. E assim, ele perguntando sobre os ventiladores, aquela resposta lá do, no mínimo, tem Deixa eu ver onde que a ele tá. predição, o ventilador ele faz PIP, tá? Ele tem um PIP, faz a pressão, Achei. mas você tem que saber qual o volume que você está entregando ao paciente. Então tem que ter volumetria. Então o ideal que a gente conversou aqui na live é um ventilador que tem o PIP, tem a pressão expiratória,
tem a mínima, máxima pressão, mas você tem que saber o volume que está entregando. Se ele Sim. faz assistida controlada, CPAP, BIPAP, aí já são outros 500, que é muito bom, mas são outros 500. Mas o mínimo, você tem que saber o volume que está sendo entregue. Então, isso qualquer empresa vai te falar. Futuramente, eu acho que a partir de novembro, dezembro, que as empresas estão falando, vai cair bastante os preços desses ventiladores, vai ter ventilador a rodo, espero. Acho que finalmente a gente vai ter, né? Eu tô sonhando Pra com todo Drager. mundo. Tô sonhando com Drager aí por 5 mil reais. Também. Fica no sonho, né? Fica no Eu não sonho. sei se vai estar em bom estado. É. Bom, aí são outros 500. Então, é assim, aquela pergunta, primeiro travamento da vida. Travou. Caímos? Agora voltou. Deu uma apagadinha aí. É assim, É isso aí, tem que ter aquela volume. pergunta é o seguinte, existe diferença, como a gente sabe em humanos não existe diferença, mas na veterinária, você ventilar a pressão ou a volume, existe alguma diferença? O módulo pressão ou módulo PCV? Então, Paulo, da mesma maneira que no homem, a gente tem observado nos animais, e tem um trabalho que a gente publicou há um tempo atrás, eu e a professora Denise, e era o trabalho do Thomas, de mestrado, acho que foi isso, esse aí, está colocando. Top, hein? Que top. A gente fez em cachorro e pulmão normal, tá? Pulmão animal hígido, pulmão normal, cirurgia de castração, e a gente ventilou essas cadelas e avaliou, né, na modalidade volume e na modalidade pressão, e a gente não observou diferenças, assim, muito importantes, as duas modalidades ventilaram bem, sendo que a pressão teve, óbvio, uma tendência de manter uma complacência maior com uma pressão menor para manter aquele volume. É o que a gente já tem ouvido falar, né? É o que acontece na medicina. Então, pulmão rígido a gente ventila tanto com volume quanto com pressão, aquela modalidade que você está mais acostumado, ou que se você vai à pressão, você tem que ter, né, como medir volume, senão você ventila volume, não tem problema. E agora, quando a gente partir para os pulmões mais lesados, os hernia diafragmática, os velhinhos, os com pneumonia, a gente está seguindo a mesma linha que ele segue em humano. A tendência é a gente usar a pressão, porque a gente sabe que aí o nível de pressão que você está pondo lá dentro é maior, a possibilidade dela estar tendo um efeito mais protetor, apesar de não haver trabalho, como no homem, dizendo é melhor ou não é, né? Mas a gente tem também seguido a mesma recomendação deles. Perfeito. Só voltando à história que na área humana não tem no trabalho, isso aí pode ser feito pressão a volume, mas sempre voltando, o que vai lesionar o pulmão, que está já bem descrito, é o grau de distensão desse pulmão. Então, cuidar do grau de distensibilidade desse pulmão. Então, eles não usam volume eles só usam abaixo de 10 hoje. Perfeito. E aí, o questionamento é por que a gente vai insistir em usar 15, em usar 12, em usar 10? Gente, para eles já não usam há 10 anos, né? Por que a gente não vai... Pode ser que não seja 6, que não seja 7 mesmo. Como eu já conversei com a Ari uma vez, essa história do 7, 8, ele falou que não dá, tem paciente que você não consegue mesmo baixar muito. É difícil ventilar com 6, porque você tem que subir muito a frequência, você tem que considerar a hipercapnia permissiva. Aquele paciente vai se beneficiar disso ou não? E como o César fala, tudo você paga um preço. Um pedágio. Um pedágio. Então, você vai ter que pesar o custo-benefício de usar aquilo. Mas, assim, para eles é o volume. Já está provado que volume alto lesa o pulmão. E aí, por que a gente vai continuar insistindo? Eu já vejo na minha rotina que pulmão normal, com 8, 5 de PIP, eu estou conseguindo ventilar, oxigena, não lesa, e o paciente fica bem. Perfeito. No começo eu até fazia, porque tem alguns professores que também jogavam 12 ml por quilo. Sabe, porque eu acho que a gente tem... Isso até no começo,
quando não tinha ventilador mecânico, tal, a gente fazia na mão. Sabe, aquela falsa ideia que, nossa, como ele está respirando bem, sabe, daquele tórax aumentado. Você sabe que isso é recrutar, não é ventilar, é recrutar. É um suspiro, como se a gente estivesse suspirando. Isso é ruim. Uhum. Depois a gente vai aprendendo, né? Mas aí agora, desde o ano passado, assim, é o que você fala, é 8 ml por quilo, avaliando sempre a capno, aumentando a frequência, e vai uma belezinha. Nem que seja, me dê uma capno de 50, dá, assim, Aumenta a frequência. Outra coisa que não pode ter medo é aumentar a frequência. Ainda mais você que tem um Exato. ventilador que te dá curva. Você tem curva de fluxo, não tem? Se Tenho. você tem curva de fluxo, você pode aumentar a pressão sem medo, porque você olha no fluxo se está fazendo autopipe. Se o fluxo não zera, é porque você não pode mais subir a frequência. Então tá bom, então não é aí mais que você mexe. Então vamos mexer em outra coisa. Você que tem o aparelho que faz isso, pode ser medo. Aumenta a frequência respiratória. E fica top. E é legal, assim, o pessoal avaliar no pós-cirúrgico, que você vê a diferença daquele que a gente está ambusando, entre aspas, né? Você não sabe a pressão que está jogando, o volume que está jogando no baraca, e aquele que você coloca no ventilador. Observe esse paciente no pós-operatório. É um detalhe, mas que faz toda a diferença, que é nítido no pós-operatório. É legal, assim, é uma brincadeira muito legal, que depois a gente vai ver que acho que daqui a 10 anos vai ser um crime a gente está ambusando o paciente, que tem até uma história aquela história que acho que é o Bjorn, o nome dele, o primeiro anestesista que viu o paciente cianótico em poliomielite, ele foi e falou, chama o cirurgião, faz uma tráqueo, deixa eu colocar no ambu aqui, com uma cal soldada. Eles foi o primeiro paciente a ser feita ventilação mecânica positiva, utilizaram mais de 1.500 voluntários, dentre eles era médicos, enfermeiros, aposentados, e a partir disso, fala, nunca mais a gente vai deixar um paciente na espontânea. Isso em 1960. E empregaram, no centro cirúrgico é obrigatório, padrão, ventilação mecânica, não ficar... E a gente até hoje fica ali ambusando o paciente você vê no baraquinho. como a medicina está atrasada, a medicina veterinária está atrasada, né? Tem um trabalho agora, que sai pouco tempo, que faz 10, 12, 15 ml por quilo. E foi super bom e super legal. Ventila, lógico que ventila. É o que você falou, todos os alvéolos estão muito cheios, está tudo muito fazendo troca. E é pulmão normal. Agora, ele acompanhou esse paciente depois? Quantas horas ele fez isso? Porque se você fazer 10, 15 minutos, não é que não vai dar mesmo. Mas fica com esse paciente 4 horas ventilando com esse volumão. Nossa. E acompanha depois. Não manda embora para casa. Não vai. Entendeu? E avalia o pós. E avalia o que acontece uma semana depois. É isso que a gente não tem na veterinária. Né? É o que você já tinha discutido aí antes, ou na outra live que eu vi. Pô, se anestesia, o anestesista vai embora e não está nem aí com a recuperação do paciente. Esse que você ventilou e esse que você fez o bloqueio lá dentro, o bloqueio reverteu, não reverteu, o cara anda, não anda. A responsabilidade é sua, não é essa de fazer ir embora. É muito fácil. A minha anestesia está pronta, não morreu. Ridículo, cara. A gente precisa sair dessa era. Acabou, né? É o que o César falou, mudança de comportamento, mudança de pensamento, demora, né? Mas se depender de mim, eu vou bater na tecla todo dia. Paradigma, né? Até convencer. Gente, eu vou insistir no volume baixo, porque não é possível que esses caras que estão há anos-luz na nossa frente e fazem estudo em animal estão dizendo isso e a gente não está acreditando. Quer dizer, a gente não tá acompanhando porque a gente não tem o nível de avaliação do paciente que eles têm, né? Então, eu sigo a linha deles, sim. Eu estou partindo para... Hoje não tem mais 10 ml por quilo. Eu tenho até medo de fazer trabalho comparando. Agora tenho medo de usar o 10 e o 12, entendeu? Já usei muito também, Paulo. Não foi só você. Esse primeiro trabalho nosso, esse que você mostrou, é 10 ml por quilo. Só que era um ventilador que não compensava o volume de espaço morto do equipamento. Certo. Então, provavelmente, aquele volume que eu dava não é o que chegava no pulmão, porque ele se perdia no circuito. Então, esses pacientes não morriam porque a gente, na realidade, não jogava 10 ml por quilo dentro do pulmão. A gente perdia ainda para preencher o circuito. Tinha a diferença do circuito. Então, na realidade, a gente não ventilava com 10.
Entendeu? Agora, quando você pega esses ventiladores que compensam o espaço morto do circuito, e aí ele joga direitinho o volume que você está mandando lá dentro, legal, mas o estaca-orca antigo, aqueles aparelhos antigos que a gente usava, não descontava. É, é uns 50, 100 ml que você perde ali. Exato, com certeza. Partindo já para os grandes, que o pessoal tá louco aqui perguntando, no caso dos equinos, a gente trabalha com pequenos, mas uma diferença legal, óbvio, eu vejo que o pulmão deve ser bem, eu acredito, bem complacente. É, um pulmão que você precisa de 5 litros para encher. 5 litros? 5 litros para encher. No começo eu morria de medo de recrutar e fazer pipe no cavalo. Eu falava assim, gente, eu vou explodir o cavalo. Quando eu percebi que não explodia, eu falei, beleza, vamos fazer esse tal de recrutamento aí. E aí a gente começou a fazer em cavalo adulto, 450 quilos. Lembrar que cavalo é muito legal falar com o pessoal da medicina, eles ficam doidos. Eu gosto de desafiar, falo para eles, você quer ventilar 500 quilos? Só que tem o seguinte, é 500 quilos e não é obeso. É o ideal, é o peso, como se fosse o peso ideal mesmo, né? É o peso ideal. O pulmão dele é do tamanho do corpo dele. O pulmão dele é 5 litros. O cara olha assim para mim. Porque eles o obeso para eles é o quê? Quantos quilos lá? 180? É, lá, 150. 200 quilos? Sei lá, o obeso mórbido vai isso aí, né? Nossa. Eu falo para ele, vem anestesiar aqui. O Marcelo Amato veio uma vez dar aula num curso nosso de pós-graduação, de ventilação. Oh, que legal. E ele ficou pasmo, assim. Aí eu até convidei ele para vir assistir uma anestesia de equinos, mas ele não teve tempo. Ele falou, nossa, eu vou. Eu falei, te desafio. É muito louco. É 5 litros dentro de um pulmão. É muita coisa. Então, assim, você tem que ter um ventilador muito potente. Tentaço. Agora, é diferente. Você não vai comparar isso com o potro, né? Potro é um bebê. Potro é uma delícia. Potro é um cachorrão. Calma. Potro parece um cachorrão. Tem que ter bom senso. É pônei. Pônei não é cavalo, gente. Não, pelo amor de Deus. E depende do pônei. Quando a pessoa fala assim, vem pra mim anestesiar um pônei. Eu falo, seu pônei tem quantos quilos? Porque tem pônei lá nos Estados Unidos. A Lara tá aí na live, ela deve falar. Tem um pônei nos Estados Unidos, que é do tamanho do cavalo adulto. Eu falo assim, gente, eu nunca vi esse pônei no Brasil. No Brasil, tá pônei é pequenininho, né, Lara? Pônei é pequenininho para mim. Então eu pergunto assim, de quantos quilos é o seu pônei? O potro também tem que tomar cuidado, tá? Porque quando fala para você que é potro, pode ter até 3 anos de idade. 3 anos de idade já é um cavalão de 300 quilos, 400. Eu falar, é potro de 2 meses? Quantos quilos tem o potro, né? Ou é um potro de Clydesdale, que deve ter 200 quilos ao nascer. Cavalo tem que tomar cuidado, porque é isso. Tem que saber qual é o peso. É peso ideal, não é gordo, não é obeso, mórbido. E o equipamento que você tem que fazer, né? Eu acho que atualmente na medicina veterinária a gente não tem nenhum equipamento mega potente que vai explodir o pulmão de um cavalo, mas dá para recrutar, dá para pôr PIP, a gente recruta. Pressões. Quais pressões PIP, que vai chegando? PIP escalonada, e a gente chega com 30 de pressão na PIP escalonada, né? Você pode subir 5. no cavalo. Sim. Pode subir 5, sem medo. E a PIP de 5 para o cavalo é 0, tá? O pulmão não fica aberto. Igual a grande, gente já fez 5, 7 de PIP no cavalo, o pulmão continua fechado. Então é de 10 para cima, 10, 15 de PIP é o que tem que manter o mínimo no cavalo para manter aberto. Acho que é interessantíssimo esses PIPs aumentados. Volume também, dorsal, a gente usa 14 ml por quilo, lateral dá para usar uns 12, mas não dá para usar 8, 10 do cavalo, porque ele tem uma caixa torácica também, o que a gente não compra, é que ele tem uma caixa torácica muito forte, uma musculatura muito forte. E aquilo, a hora que você relaxa, que você dá o anestésico, que você faz a indução, a caixa torácica relaxa toda em cima do pulmão. E a hora que você vai abrir o pulmão, você empurra o pulmão e a caixa torácica. Então, ela segura, né? Ela não deixa o pulmão expandir sem empurrar. Então, assim... A resistência é bem maior, né?
É bem maior, é bem maior. É como você comparar. Você ventila um gatinho, né? Claro, Pum, expande rápido. Aí você pega um claro. tórax de um dog alemão, de um Doberman e vai tentar expandir. Porque a caixa torácica está restringindo o movimento do pulmão. Você É, imagina o tórax do cavalo. apesar do volume, apesar do cachorro obeso, que são volume corrente com peso ideal, não peso real, mas também a resistência é bem maior também, obviamente, do que um cachorro normal, né? Por causa desse peso da gordura em cima ali do Por isso que pulmão todo também. obeso, o cachorro obeso, já entrou no centro, assim, ele entra na sala de avaliação pré-anestésica, eu já falo, pode preparar o ventilador. Porque Não, com certeza. a hora que você Coloca um plug. relaxar ele de anestesia, esse peso todo vai cair em cima do pulmão, o pulmão vai fechar. Perfeito. Ele Não, não é consegue. ventilador. É ventilador. Eu penso no pug. Eu sempre penso no pug, aquele pão, né? Aquela mesinha de centro. Aquele pug obeso, cara. Nossa, não, Cara, a gente vai fazer um trabalho agora sobre isso. A tese de uma outra aluna minha que vai pegar os obesos e a gente vai comparar essa história aí da ventilação também. olha, que trabalho legal, hein? Nossa, esse trabalho. Eu acho fascinante, cara. É demais. Vamos. E, bom, você faz bastante trabalhos, isso é legal o pessoal também entender, com tomografia de impedância, né? Elétrica, que é interessante para você avaliar mesmo, né? Além da hemogasometria, o pulmãozinho ali vendo o pulmão mesmo real, como ele está expandindo. Isso que é legal você mostrar para o pessoal. Fazer uma É, comparação do ventilação espontânea 1 hora, imagina, assim, é nítido, é muito didático, né? Você mostrar em 1 hora como que fica esse pulmão, sem nada, sem PIP, sem saber a pressão, e depois um ventilador sendo utilizado com volume corrente de 8, uma PIP de 2, de 5, e mostrando na tomografia. Essas imagens aqui, esse aqui é. mostrando o pulmãozinho normal, né? Você Então mostra isso efeito de daí cavalo. é muito legal, Paulo. É meu tema de livre docência, da minha tese, né? Vou escrever o paper agora, a gente fez em cachorro. Esse trabalho a gente fez em cavalo. O trabalho do Felipe, ele já está publicado. Esse daí está publicado já? Do IIT? Não, do IIT a gente está acabando de escrever para publicar esse daí da impedância no cavalo. Então é isso mesmo que você falou, né? Uma tomografia que a gente faz fora não tem radiação, fora lá da sala de tomo, ele pode ser feito dentro do centro cirúrgico. E aí ele mostra, como você mostrou nessa imagem aí, o pulmão abrindo e fechando, e realmente a ferramenta é para ver se ele está mantendo o pulmão aberto no recrutamento, se está abrindo as áreas que a gente pretendia abrir ou não. É mais um recurso para auxiliar a gente durante a ventilação mecânica. Esse daí é o trabalho do cachorro, que é da minha tese de livre docência. Nossa, mas que curva é essa? Eu deveria ter perguntar para você, essa curva volume e pressão. Isso, a curva PV. Essa é um ventilador que falta falar, né? Ele só top, cara. ele fala, você muda todas as modalidades do mundo, você muda numa outra tela que ele mostra o pulmão dinâmico. Esse aparelho é um aparelho de pesquisa, né, Paulo? É um aparelho caro, não é um aparelho que a gente... Nem eu não uso ele no centro cirúrgico todo dia também. Demais, tá? Cara. Essas curvas falam mesmo. Então, a ideia é, usando isso, a tomografia, né? Lógico, é um arsenal de pesquisa para eu poder responder para você amanhã, né? Todas essas dúvidas que você está me perguntando. Mas, professora, como que você sabe? Olha, Paulo, eu sei porque eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui, tá? Então, no dia a dia, como que a gente pode fazer? A ideia de fazer esses trabalhos com, né, mega equipamentos que a gente tem na pesquisa é para poder trazer para o mundo real o que é, né, factível. Não é que eu quero que você tenha um Hamilton G5, que eu quero que você tenha um avião aí, mas eu quero que você tenha, por responder essa sua pergunta, professora, qual é o mínimo que eu tenho que ter para não machucar meu paciente? Qual é o mínimo de PIP que eu tenho que usar? Falar, você pode usar isso, Paulo, porque olha, eu vi aqui, né? Essa é a ideia. A tomografia de impedância ainda não está no mercado veterinário, ela está no mercado humano, mas é um equipamento muito caro, então ela só tem em alguns hospitais
mais top de linha. Mas a ideia é a gente fazer mais trabalhos e conseguir também futuramente trazer um equipamento desse para veterinária. Mas é tudo estudo ainda, né? É evoluir sempre. Há anos atrás você não imaginava que ia ter ultrassom na veterinária, anos atrás você não imaginava que ia fazer tomografia, que você ia fazer ressonância em cachorro, né? E hoje isso virou realidade. Então, amanhã eu quero que isso vire realidade para nós, que vocês tenham ventiladores bons, que vocês tenham impedância elétrica, que vocês tenham um arsenal, porque a gente faz medicina veterinária. Então, a gente tem que ter tudo isso, né? Perfeito. E vamos chegar, porque mais gente fazendo com qualidade, com amor à profissão, não tem por que não chegar, não tem como a gente atrair isso do universo. E vai chegar como tem chegado. E para a gente fechar, na parte de silvestres, como a gente sabe que tanto aves quanto répteis não tem diafragma, né? É tudo uma cavidade só celomática. Então, uma pergunta que fizeram aqui do Gustavo eu acredito que para ventilar um módulo, para esses animais, eu iria mais para começar por volume ou também volumes baixos, corrente, porque ele não tem resistência nesse pulmão. Então, tem os pulmãozinhos e sacos aéreos ainda, né? Então, em répteis seria muito mais fácil ser ventilado do que em aves. Em aves falta muita pesquisa. Em aves é um pouco mais... Falta muito, porque assim, não vai lá um avestruz para eu ventilar, né? Vai um periquito. Puta, nem fale, cara. Periquito. Você tem um ventilador para ventilar um periquito? Não tem. Já usou mini baraquinha? Então, daí o que você faz? Aí o que você faz? Mini baraquinha. Cara... Né? Então, assim... É isso aí, vai começar do zero, nós vamos começar do zero. Estamos no baraquinha, aí a gente vai ter que ter um ventilador mecânico que faça volumes baixíssimos, aí a gente vai ter que procurar lá na pediatria, vai ter que pegar o César. Neonatologia. Porque nem neonato de baixo peso, nem prematuro de baixo peso, chega ao peso de um passarinho desse. E são 40 gramas, 50 gramas, cara. Então, não é. A criança nasce o quê? Com 100 gramas, no mínimo. Nem isso, né? Mais. Então, assim, pra gente, pras aves, vai ter que começar com as maiores, talvez, que você tenha um acesso com um ventilador que consiga fazer um volume, ou até a pressão, né, Paulo? Porque a pressão consegue chegar com fazer volumes menores. Sim, vai reduzir na pressão. Sim. Exato. Talvez tenha que fazer isso. Mas, assim, eu não tenho nenhum trabalho, não tenho conhecimento, não li nada sobre isso. A professora Denise está acabando um livro agora sobre anestesia em aves. Eu não sei se ela vai comentar alguma coisa sobre ventilação, porque ela não falou, acho que não vai ter, não. O que chega pra gente, a gente também faz isso que você falou. A gente tem o baraquinha da luvinha, a gente faz um circuitinho pequeno e acaba ventilando na mão mesmo, para ter mais segurança, né? Mas monitora tudo. Sim, dá para dar cabo. Eu ainda não coloquei impedância, porque eu não sei como é que a gente vai achar, mas pode ser que surja uma ideia aí. E coletar sangue arterial para hemogás venoso, você também pode matar o bicho. Um periquito desse de 40 gramas. Cara, dá um cagaço de coletar. Eu tenho medo. Perdeu 2 gotas de sangue e já era. Choque hipovolêmico. Então, você pode perguntar para qualquer médico que eles também não sabem fazer isso, porque é novidade, é exclusividade nossa. Isso a gente vai descobrir sozinho, né? Vamos lá, quem sabe, né? E, bom, eu menti, mas tem mais uma pra gente fechar mesmo. Você tá me enganando, Paulo. É muito vinho aqui, viu? Jura? Eu achei melhor não, senão eu ia começar Calma, a gente vai fazer contar umas coisas que era melhor não. Tem outras lives para isso. Não, só a parte da hemodinâmica, do recrutamento, para a gente tomar bastante cuidado. A gente usava aquele recrutamento, eu sei que tem gente que ainda faz aquilo, mas não adianta falar, que é encher o balão até o máximo, plau, e depois tirar achando que fez recrutamento. Que adianta você encher e um ventilador que não faz pipe e você tornar esse alvéolo totalmente colabado como estava anteriormente. Então, isso não é recrutar. Mas, assim, quais as complicações que a gente vê, e eu vou mostrar aqui um vídeo que você fez, do recrutamento alveolar e você não está monitorando esse paciente tanto pela pressão quanto pela frequência. E quais são os parâmetros que a gente observa
no recrutamento alveolar, com aquele bem expandido, com pressões acima de 30, por exemplo. Travou aqui. Escutou? Voltou? Ou travou? Não, travou. Recrutamento alveolar e Não, hemodinâmica. então, quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar? Quais são os efeitos, as consequências, ou quando a gente tem que parar de recrutar? Quais são os parâmetros que a gente observa, que a gente fala, não, para por aqui, e depois eu mostro aquele vídeo lá que você me mostrou anteriormente, pensando nos colegas que recrutam, mas não monitoram Ah, a sim. pressão e a frequência. Não tem condições, né? A gente já sabe, princípio básico da ventilação mecânica. Tem que estar monitorando pressão. O paciente tem que estar hemodinamicamente estável, ou seja, ele tem que estar normovolêmico, porque você está insuflando pressão dentro do tórax. Exato. Essa pressão... Nunca hipotenso. Não recrute, nunca hipotenso. Uma dica aí, não pessoal. Não dá para recrutar, você tem que melhorar a pressão, você tem que melhorar a volemia, você tem que fazer droga vasoativa, você tem que estabilizar esse paciente. Perfeito. Por quê? Porque a hora que você sobe a pressão dentro do tórax e você insufla e segura o ar lá dentro para recrutar o alvéolo, aquela pressão ela tá caindo em cima do coração. Exato. E o coração ele vai ficando espremido e impede o retorno venoso no momento que está a pressão lá dentro. Ela está tamponando. Né? Então, quanto mais tempo você segurar e prender, mais tempo esse coração vai trabalhar com um volume mais baixo. E aí o débito cai, a pressão arterial cai, né? E esse paciente pode morrer nesse momento se ele não tiver estabilizado. Então, paciente instável não se faz recrutamento. Paciente instável, você não consegue otimizar a ventilação. E aí, o que a gente faz? Dentro desse estudo que a gente fez de recrutamento, a professora Denise fez o eco transesofágico para mim no momento que eu recrutava esse paciente, e a gente chegava numa PIP de 20. Caceta. Né? E 20 de pressão inspiratória, então. E aí, o que mostra nesse vídeo? Se eu conseguir rodar de novo, é um corte que a gente estuda para ver volemia, que a gente fala que é o papillary kissing, que os músculos papilares, eles se encontram, né? No final da diástole. E a gente está vendo isso acontecer, que a gente está acontecendo dentro do ventrículo esquerdo. Tá vendo que parece que dá um beijinho? Sim. Se você focar, é que o ultrassom também é uma coisa louca, né? Você tem que olhar até acontecer. Se você olhar, parece que eles estão se beijando. Esses são os músculos papilares, que normalmente, num coração cheio, eles não se encontram, eles não se beijam, né? Ele fica mais longe um do outro. E aí, nesse momento da PIP 20, a gente vê que ele está se encontrando, que ele reduziu o volume que está chegando de sangue no ventrículo esquerdo. E aí, isso decorre em queda de débito cardíaco e queda de pressão arterial. Óbvio que quando a gente faz o recrutamento, esse paciente tem que estar estável. E se ele estiver estável e normovolêmico, essa repercussão é menor. A frequência cardíaca aumenta para tentar compensar o volume que caiu. Perfeito. E assim que você começa a descer a PIP, ele volta rapidinho para o normal, a pressão volta no normovolêmico. Se você faz isso no hipovolêmico, ele cai e não volta. E aí você fica rezando, meu Deus do céu, volta, meu Deus do céu, volta. E é o momento que ele pode parar e morrer. Então, é importante a gente estar avaliando a hemodinâmica e saber qual paciente você pode recrutar. Né? Qual o paciente que vai se beneficiar desse recrutamento e se o pedágio que você vai pagar vai valer a pena. Exato. Uma dica assim, essencial, tesouro, né, da ventilação mecânica. Então, assim, resumindo, individualize, tá? Cada paciente é particular. Para mim, para cada paciente é particular. Coloca isso na cabeça. Esse paciente nunca vai ser igual ao outro. Individualizar mesmo, muito mais agora na ventilação mecânica, e olhe para o monitor, olhe para o paciente sempre. Monitor, paciente, como ele ventila, que o detalhe faz muita diferença. Na anestesia, cada detalhe, até a gente sabe, né, na intubação, na colocação da sonda, às vezes tem alteração hemodinâmica ali de pressão só da colocação da sonda. E é aquela coisa, horas de voo, né? Prática, a gente só aprende com a prática.
Aí a gente ganha sabedoria com humildade, né? Para não subir a cabeça achando que sabe tudo. Perde o medo, é naquela que o universo vai te mandar. Então o desafio aqui. E aí a gente É. evolui, né? A gente Ai, erra, aprende, erra, graças a aprende. Deus, né? E eu acho que aí, por último, dá tempo da gente falar rapidinho, né? Do que eu acho que tem uma luz, mais uma luz no fim do nosso túnel, que quem sabe, é o ventilador que a Poli está fazendo para ventilar os pacientes Isso, perfeito. no Covid. Eu acho que também pode ser viável para nós. A gente até conversou com eles depois que passar essa onda da gente também testar lá nos nossos pacientes, porque eles estão fazendo o que a gente preconiza para a veterinária, que é o que a gente falou no começo da live. Eu quero um ventilador que faça o mínimo possível para não machucar o meu paciente. Então, teoricamente, vai ser um ventilador mais fácil de mexer, né? Mas que vai ter PIP, que vai olhar o volume. Nossa, e que vai... Perfeito. Segundo o professor Raul, que é o que está fazendo lá o projeto, vai ter até a modalidade assistida. Eu não vi o final, né? Porque a gente testou só o protótipo inicial. Então, ele não tinha roupa, eu não sei onde é o botão, eles que iam controlando pelo computador. Mas na última entrevista que eu vi que ele deu agora para pós-graduação, ele falou que ia pôr modalidade assistida. E que para o mercado, esse ventilador ia sair R$ 1.000. Tanto que o projeto, Paulo, é aberto. Se você entrar no site da Poli e colocar projeto Inspire, está lá aberto, inclusive para as empresas que querem produzir, porque eles vão abrir para todas as empresas, não vai ter a Indústria patente. nacional. Isso aí é uma outra live, cara. Porque eu acho uma importância a gente parar de depender, principalmente da China. Cara, que o Então, produto e eu nacional, acho ele assim, eu acho que as pesquisa. empresas veterinárias também podem ter acesso a esse projeto, entendeu? Eu não entendo muito dessa parte aí das empresas, mas pelo que eu entendi, o projeto é aberto, as empresas poderiam se inscrever ou entrar em contato com eles para poder produzir o equipamento, e aí eu acho que era uma brecha também para a veterinária entrar, já que é um aparelho que não vai ter alto custo, e Exato. talvez chegue também para o nosso mercado com preço menor. A gente já se propôs a testar para nós na veterinária. Então, poxa, se custar R$ 1.000, R$ 2.000 e tem A gente aí isso chega a que a gente 5. falou, A eu gente chega a acho que a 5 gente vai ali. conseguir difundir mais, né, a utilização da ventilação mecânica de uma maneira mais adequada. E aí vai Não, ser bem legal. perfeito. Então, eu tô vendo luz no fim do túnel. Não sei se eu sou muito otimista, mas... Não, não. Não, não, eu acho que não tem nem que ser otimista, porque senão fica muito na ilusão. É positivo, assim, é ação e reação. A gente está vendo isso, é pesquisa embutida, é ciência, é o mercado. Parar de depender de países, de importar equipamento que dobram, triplicam o preço. Ainda mais que eles são tão legais, os chineses, que eles dobraram o preço do ventilador, já que está tendo muito mercado, eles dobraram, falando com as empresas aqui, né, que vendem. São tão legais, né, para ajudar a Covid. Então, é assim, não depender da indústria nacional e ciência, né? Eu apoio total, meu. Se puder, eu quero estar lá, meu. Eu quero estar participando do funcionamento desse aparelho. E ter mais concorrência e melhor aparelho para a gente, né? A gente está positivo. Eu e a professora Denise já falamos para ele, a gente pode testar na veterinária também. Ele, legal, pode. Falei, beleza. Então, quando acabar isso, eu e a Denise já vamos capturar aí para nós, para a gente testar, para ver se dá para sair para o nosso mercado também. Então, a gente está de olho nos dois lugares, entendeu? Não, parabéns, cara. Parabéns a vocês. Lá em Professora que está, assim, fenomenal esse trabalho. Confio muito em vocês. Gosto muito. É um prazer falar contigo, Aline. Que é uma professora assim, que evolui mesmo, que faz a gente evoluir e ter esperança na medicina. No nosso caso, na classe da anestesia veterinária. É isso aí, vamos que vamos. Gratidão sempre. Obrigado pelo pessoal que ficou aqui até o fim. 60 alunos, a gente teve até mais de 300 aqui na audiência, mas os que se mantiveram aqui. Firme e forte até o final. Até o fim, né? Passamos das 11. E, bom, vamos pensar em outros temas aí, outras lives aí. Bom,
Só gratidão, viu, professora? Obrigado mesmo, Ah, que estamos obrigada a juntos nessa você, aí. Paulo. Obrigada a todo mundo que ficou aí. Oi para todos, que não dá para falar oi e responder tudo, né? Tá Sim. todos os meus pupilos, meus irmãos, tá tudo aí. Todo mundo que me acompanha, obrigado, gente. E mais coisas no curso, né, Paulo? Vamos ver se no curso a gente já vai ter alguma novidade desses ventiladores aí. Ah, sim, teremos sim. Ah, é a nossa. Não vou falar luta, que eu não quero estar em guerra, mas o É nosso isso aí. propósito é esse. E sabe, a gente já tem um protótipo aí para testar nos nossos Perfeito. projetos. Legal, Ótimo. obrigada. Se tiver uma onça aí, me chama. Quem sabe eu consigo ir te ajudar. Aliás, vou tentar chamar a Cris, lá da Mata Ciliar, para fazer também uma live com a gente, que ela tá resistente à live, mas Mas é que vamos nem ver. eu, é que a gente está acostumada. Depois Todo vai. mundo, normal, todo mundo, mas é o futuro, vamos aproveitar e saborear. É isso aí. Muito Obrigado. obrigada, querido. Até o nosso Até curso. breve. Tchau, Prazer. pessoal. Falou, galera.